Olá, estamos aqui para mais um Adri Podcast e eu quero fazer uma pergunta para você, principalmente você, homem. Você tem calvície? Você sofre quando se olha sem o cabelo? Gostaria de estar assim mais bonito, se sentindo mais jovem, para você mesmo, para sua esposa, ou você que está solteiro, piorou, né? Então, essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Você tem problemas quanto ao seu cabelo? E você, mulher? Sabia que mulher também tem calvície? E quantas de nós não sofremos com isso, né? Não só na frente, mas também uma calvície mais generalizada, que vai ser explicado para você daqui a pouco. Mas é muito ruim. O cabelo, ele, assim como o nosso sorriso, ele é um cartão postal. Ele complementa qualquer look. Não tem look que encaixe bem num cabelo feio, principalmente quando ele abala a nossa autoestima, né? Então a gente hoje trouxe aqui para você que tem problema com calvície, mas também para você que quer rejuvenescer, uma dermatologista para conversar com a gente, porque ela é pioneira, sabe em quê? Transplante capilar aqui na nossa cidade e em toda a nossa região. Ela é a primeira médica e trouxe para cá o transplante FUE. Ela vai explicar para vocês o que quer dizer essa sigla, para resolver esse problema que é uma dor na vida de muitas pessoas. Ela hoje já passou aí por alguns transplantes vitoriosos, com pessoas que resgataram a autoestima, porque não se trata apenas do transplante, se trata de uma vida. Se trata de autoestima, se trata de autoconfiança, se trata de estar se sentindo bem. E também vou deixar ela falar com vocês a respeito do transplante de pelos nas sobrancelhas, por exemplo. O que nos aflige demais, nós mulheres, né? Eu estou aqui então com a doutora Sumaia Jacó. Muito prazer de estar te recebendo no nosso Adri Podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. É uma honra para mim estar aqui gravando o primeiro podcast. Tomara que eu esteja à altura do Que isso? seu cenário, de tudo aqui que está tudo lindo. Muito obrigada. Está mais do que a altura, muito mais do que a altura. E, além de tudo, assim, você está aí, né? Vamos dizer assim, a gente usa uma palavra no marketing, mas é essa mesmo. Está bombando aí nas redes sociais, né? Trazendo um conteúdo realmente adequado, encaixado com o seu posicionamento, né? Até como pessoa, fisicamente falando, não só virtualmente. Então, assim, eu vejo que está tudo muito encaixado e que você está aí revolucionando mesmo, inclusive, o marketing da dermatologia na nossa região. Primeiramente, parabéns. Muito obrigada. Viu? Parabéns de verdade. Eu acho que a dermatologia é uma ciência muito ampla, uma vez que abrange a pele, que é o maior órgão do corpo, que repercute várias doenças internas, não só doenças orgânicas, como psíquicas também, mas aflige também couro cabeludo, cabelo, mucosas e as unhas. Então, a dermatologia abrange aí mais de 6.000 doenças. É um estudo que a gente precisa de muita dedicação, a gente precisa abrir mão de muita coisa, são muitos cursos e congressos, mas quando a gente gosta daquilo que faz, fica prazeroso. E tem um ditado que fala, né? Trabalhe com o que você gosta, que você não vai precisar trabalhar nenhum dia. Eu discordo em gênero, número e grau, porque quanto mais você gosta, mais dedicação você precisa ter, mais estudo você precisa ter. Mais trabalho você Mais tem. trabalho e mais receoso você fica, porque a gente tem muita responsabilidade quando chega um paciente no meu consultório, igual você muito bem pontuou, não é só uma calvície, não é só uma falta de cabelo, é uma pessoa, é um mundo, É né? uma vida. É uma vida, é o esposo de alguém, o filho de alguém. Então, a gente tem que realmente abraçar essa causa. É um casamento do paciente com a medicina, com a clínica, comigo, de forma que vai mudar a vida aí, dessa pessoa positivamente, e esse é o meu papel. Meu papel não é vender transplante, o meu papel é que
todo mundo que me procura, qualquer paciente, por mais que seja uma simples dermatite, uma simples alteração na unha, uma simples queda de cabelo, mas que ele entenda o que está acontecendo com ele. Porque o que eu vejo hoje que a medicina está expandindo muito, de forma positiva, mas também está expandindo muito com o querer de atender muita gente de forma rápida, de forma particular, mas sem dar ao paciente de ter o direito a um diagnóstico, para depois a gente querer instituir um tratamento caro, um tratamento que seja mais barato, enfim. Então, isso é muito importante, que o paciente entenda a condição dele, entenda a calvície, por que ela está acontecendo, quanto tempo o paciente tem que continuar cuidando dela, se o transplante é a cura ou não é a cura, enfim. É muita coisa envolvida. É muita coisa envolvida. É um diagnóstico que você faz que ele não pode ser olhado em 10 minutos, 15 minutos, né? Não é uma olhadinha no corredor. Exatamente. Precisa de uma avaliação individual. Precisa sentar, eu explicar, desenhar, por mais simples que seja o meu desenho, mas o que facilita o entendimento dessa pessoa sobre a calvície. Por que ele vai ter que tomar esse remédio todo dia? Por que eu vou ter que aplicar esse produto todo dia? Por que eu estou fazendo o transplante e eu não posso só fazer o uso da medicação? Por que não vai crescer o cabelo se eu não fizer o transplante? Sim. Então, são vários casos, são vários níveis de calvície e isso é muito importante, eu não indicar uma cirurgia sem necessidade. Então, muitos pacientes chegam querendo fazer o transplante e durante a consulta a gente vai examinando e eu explico para ele que a necessidade dele agora, no momento, não é a cirurgia, mas iniciar um tratamento clínico corretamente. Iniciar muitas vezes um MMP ou uma mesoterapia capilar junto com um laser capilar, sem a necessidade de uma cirurgia que é um procedimento mais invasivo. Sim. Então, o papel do médico é orientar. O que tem na literatura científica é reproduzir o que já existe de estudo científico. Não é nenhuma novidade exclusiva minha. Não é um protocolo criado por mim. Mas sim, são cursos, especializações que eu fui correndo atrás. Agora, em 2023, eu e a minha equipe, né, nós somos a primeira equipe em Ubá em trazer o transplante capilar em Ubá. Eu brinco que eu tenho 2 datas de aniversário. O meu, quando que eu nasci, 16 de outubro, e o primeiro transplante que a gente realizou aqui em Ubá, que foi dia 14 de abril de 2023. Eu nunca mais vou esquecer dessa data. E, para mim, assim, é motivo de muito orgulho, porque é um paciente muito querido por mim e eu via como que ele se sentiu feliz assim que chegou no hospital. Quando viu a gente uniformizado, porque eu fiz questão de fazer uniforme para todo mundo da minha equipe, de fazer um kit para entregar para ele, qual o travesseiro que ele vai dormir nas primeiras noites, qual shampoo que ele vai usar nas primeiras lavagens. Eu até imagino quem seja esse paciente. Pois é. Então, assim, foi muito importante, não só a parte técnica, que eu fico muito preocupada, que às vezes eu perco noites revendo, estudando, revendo vídeo, revendo a técnica, treino em casa, treino o meu avô, treino a marcação em todo mundo, para quando eu chegar diante do meu paciente que me procurou, que confiou em mim para fazer uma cirurgia, isso não tem preço. Eu faço avaliação online e o paciente já fecha comigo ali no online, ele não conhece a minha clínica, ele não conhece o bar. Ele não conhece nenhum médico daqui e confiou a mim o sonho da vida dele, que é realizar o transplante capilar. Nossa, isso para mim, sinceramente, não tem valor que paga isso. Eu falo que o que não tem preço tem valor. Né? Então. Sumaia, então, você, assim como outros profissionais, né, médicos, que você é uma médica, antes de ser dermatologista, tricologista, você trabalha com expectativas. Sim. Né? Quando um paciente chega lá calvo, vamos falar assim, ou calva, pode ser uma mulher também, essa pessoa está sofrendo, ela tem uma dor que abala muito ela. Né? E trabalhar com expectativa é trabalhar com esperança. Com esperança, é trabalhar muito na parte emocional do ser humano, que está ali com aquele sofrimento, né?
Como que é para você quando uma pessoa adentra lá a sua clínica, independente se a consulta, o primeiro contato foi online ou não, e te dá esse crédito para você estar promovendo para ele aquilo que ele acha que vai ser a salvação da vida dele? Então, eu fico lisonjeada, eu fico pensando assim, que honra a minha de poder fazer o que eu gosto, fazer o que eu amo e ainda conseguir poder mudar a vida de uma pessoa positivamente. Porque você pegar uma pessoa saudável, que não tem uma doença, que vai causar alterações orgânicas incapacitantes, só que vai trazer autoestima, vai trazer alegria, vai trazer um sorriso, porque muitas pessoas são cabisbaixas, ficam usando disfarces na calvície para não aparecer. Então, eu fico assim, completamente lisonjeada e contente. A minha vontade é festejar, soltar foguete lá da clínica, só que o meu lado profissional eu tenho que manter a classe, digamos assim, mas eu fico assim, completamente feliz de poder estar atuando nessa área que é o transplante capilar. E eu já vi você falar também que você costuma fazer as marcações, inclusive no seu avô, né? De 99 anos, gente. Tinasip tem 99 anos. E isso também eu achei muito bacana, a sua responsabilidade, né? Porque seu avô tem cabelo e muito. Muito cabelo, para você estudar para chegar no paciente, né? Exatamente. A gente faz curso, a gente faz, durante os cursos hands-on, né? A gente faz nos pacientes, mas quando chega um paciente lá no Hospital São Vicente, que é onde a gente faz a cirurgia, e ele está sobre minha responsabilidade, sou eu que vou fazer a marcação, sou eu que vou recepcioná-lo, que vou levá-lo no quarto, que vou explicar onde que vai ser o centro cirúrgico, é eu com eu mesmo. Então, eu tenho que lembrar de tudo que eu já percorri, os 6 anos de faculdade, os 3 anos de especialização de dermatologia, a prova de título para tirar o RQE, 1 ano de curso de extensão em tricoses e onicoses em São Paulo, mais o curso em transplante capilar, e para conseguir chegar e fazer uma marcação ali em 20 minutos. E mostrar para ele, olha, você vai ficar cabeludo desse jeito. Você gostou? Você quer melhorar alguma coisa? Quer trocar alguma coisa? E muita gente me interroga, mas doutora, aqui está com muita entrada. Homem tem entrada no couro cabeludo. Nós, mulheres, tem a implantação em arco. O homem não. O homem tem entrada de 90 graus aproximadamente. Que deve ser mantida, no caso. Que deve ser mantida. Então, a gente preza. O primeiro ponto é a segurança do paciente. Até que ponto eu vou, mas ele tem que estar seguro durante todo o tempo cirúrgico, no pré e no pós-operatório. E depois a naturalidade dessa hairline, que é essa primeira linha de marcação, que eu preciso respeitar a disposição do músculo da face, eu tenho que respeitar a circunferência da cabeça, a distância da sobrancelha. Então, são muitos detalhes para a gente fazer uma naturalidade para o paciente que fez o transplante, ninguém saber que ele fez, quem não conhecia antes, né? Porque quem conhece o paciente calvo e depois vê o paciente com o transplante, né, cabeludo, vê que o paciente rejuvenesce 20, 30 anos, melhora a autoestima, aposenta o boné. Nós vamos fazer uma galeria de bonés aposentados lá na clínica. Queremos todos lá deixar. E é muita responsabilidade, mas é uma área que eu sou completamente apaixonada. Sumai, então, ver você falando, né, da quantidade de cursos, da quantidade de... Porque a gente vê muito o close, né? Mas o corre... Só quem tá por dentro, com você que sabe. E você falando disso tudo, aí eu fiz as contas aqui, deu aí uns 10, 11 anos de estudo. E eu te conheço desde menina. Né? E você é uma pessoa jovem. Então, assim, te parabenizar mais uma vez, porque realmente você está tentando fazer as coisas, você está fazendo a coisa do jeito certo. Que tem que ser feito. Que tem que ser feito, né? Você fez o curso de medicina, você fez a residência, você tirou fez a prova de título, você tem o RQE, para quem não sabe, registro de qualificação de especialista, só pode se intitular especialista em quem faz. E
você, né, teve todo esse tempo estudando, depois mais um ano de extensão, você é tricologista, né? Isso. Isso é um diferencial também. Então, assim, é muito bom, é emocionante ver, né? E ver hoje algumas pessoas já cabeludas de terem passado por você. Aí, por Ubá, né? Eu falo que o cabelo é a moldura do nosso rosto. Sim. Igual a gente tem o sorriso, a gente tem a sobrancelha, também é a moldura do rosto. E quando a gente fala em cabelo... Ele é o acabamento, né? É o acabamento, é a cereja do bolo. Sim. Então, quando veio a pandemia, aí veio a infecção da Covid-19. Eu tive Covid 2 vezes, inclusive. E qualquer infecção, após 1 a 4 meses depois, pode acontecer um episódio de queda de cabelo exagerada, que chama eflúvio telógeno agudo. Pós-parto, pós-infecção, introdução ou interrupção de algum medicamento, luto, um estresse. Então, esse eflúvio telógeno, ele pode antecipar muita calvície, que muitas vezes iria acontecer só lá na frente, porque a calvície é genética. Então, veio a pandemia, eu comecei a receber no consultório muitas pessoas com queda de cabelo e muita calvície associada. Então, são questões que realmente mexem com a autoestima. E se esse paciente não tiver um médico, porque quem dá o diagnóstico é o médico. Quem é o especialista em pele é o médico dermatologista. Quem é o especialista em cabelo e unhas é o médico dermatologista. Não tem outro profissional que seja capaz o suficiente de te dar um diagnóstico, de te indicar um tratamento, ou tratamento orgânico com medicações, ou tratamento estético, que não o médico dermatologista, o médico cirurgião plástico também, é claro, na estética. Então, o eflúvio telógeno é uma queda de cabelo. Só que a calvície não acontece queda de cabelo. O paciente começa a notar que o cabelo está afinando. Só que uma pessoa pode ter mais de um tipo de alopécia. Pode ter, no caso, dois tipos. Um eflúvio telógeno e uma calvície. A calvície, o cabelo vai afinando. E tudo começa lá na testosterona. Chama alopécia pela parte hormonal, genética. É uma genética. Tem tratamento, tem reversão, mas não tem cura ainda em 2023. Mas é um tratamento que pode ser feito por toda a vida, com a orientação médica correta. Então, hoje, o calvo, ele consegue ter cabelo durante toda a sua vida. Então, a testosterona é transformada em outro hormônio, que chama dihidrotestosterona, ou DHT. Esse DHT vai afinando os folículos, o cabelo, chama pelo terminal. Esse pelo terminal vai ficando muito fino, vai se tornando pelo vellus, que é um pelo muito fininho, até virar uma cicatriz. Enquanto tiver cabelo ali, por mais fino que seja, a gente consegue engrossá-lo, estimular e retardar a progressão dessa calvície com medicações específicas, antiandrogênicas e outras classes medicamentosas que somente o médico dermatologista vai saber indicar a dose correta, a forma que toma, a quantidade, qual o tempo. E nisso a gente vai fazendo exames de sangue para descartar outras condições que pode diminuir a queda de cabelo. Homem e mulher pode ter calvície a partir da adolescência, porque homens e mulheres têm a testosterona. Então, uma vez diagnosticado a calvície, com o exame físico, exame tricoscópico, que hoje a lupa do dermatologista é só para enfeitar a mesa, a gente usa um outro aparelho, que é o dermatoscópio. Quem domina o dermatoscópio, o tricoscópio, os sinais tricoscópicos, é o médico dermatologista. Hoje, em muitos estabelecimentos, tem-se o aparelho tricoscópio, só que é necessário que um médico saiba examinar e diagnosticar quais são aqueles sinais encontrados naquela tela. Inclusive iniciais, que seriam mais satisfatórios. Exatamente. É o que eu falo com todos os meus pacientes. Tempo é cabelo. Na calvície, tempo é cabelo. Quanto antes você iniciar o tratamento correto, menos necessidade lá no futuro de você, por exemplo, realizar um transplante capilar. Às vezes o tratamento clínico, os procedimentos médicos de mesoterapia, por exemplo, a mesoterapia capilar, um procedimento que tem se falado muito, o MMP, que significa microinfusão de medicamentos na pele. O MMP é uma técnica médica
criada por um dermatologista de São José dos Campos, no qual eu fiz o curso do MMP em 2018, que é liberado somente para dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, não é qualquer médico que consegue fazer esse curso. E é uma técnica que é implementada no couro cabeludo, no qual a gente adiciona medicações e vai fazendo as perfurações, microperfurações no couro cabeludo, para a gente entregar o medicamento local e estimular esse cabelo. E o MMP é utilizado para outras questões na dermatologia, para psoríase, dermatite atópica, aquelas pintinhas esbranquiçadas que tem na pele, que é difícil de tratar. Você tem algumas aí, Dri? Pois é. Que chama leucodermia solares, também é indicado o MMP. Então, dependendo de cada caso, a gente vai indicar ou o transplante capilar ou os procedimentos. Só que até a ordem das medicações que eu coloco na mescla é importante para eu não desativá-la. Por exemplo, na seringa da mesoterapia, eu tenho que colocar na ordem de acordo com o pH, para depois ou antes colocar o anestésico, dependendo da mistura que eu estou fazendo ali. E antes de indicar algum procedimento, o paciente precisa saber o seu diagnóstico. E volto a repetir, quem dá o diagnóstico é o médico. Ainda é de competência médica. Então, eu acho que é importante, o primeiro passo aí é uma anamnese, é um exame físico, é uma conversa com o paciente, dê o diagnóstico, quais as opções terapêuticas que nós temos. E hoje em Umbá a gente tem tudo. A gente tem o tratamento em domicílio, os procedimentos no consultório e a parte cirúrgica na tricologia, que é o transplante capilar, que pode ser feito por homens, por mulheres, couro cabeludo, sobrancelha, barba, onde quiser ter cabelo. Barba, muito legal também. Onde quiser ter cabelo, o paciente consegue ter. Isso, Maia. Tem algumas perguntas para te fazer que seriam quase objeções, né? Que eu penso que as pessoas possam ter, estão me colocando no lugar do paciente. O paciente chegou e você diagnosticou e viu que ele está apto ou que ele realmente necessita de passar pelo transplante capilar. Eu acredito que seja na hora, assim, até um alento para o paciente, né? Essa é uma cirurgia, ela é invasiva, ela é feita só no hospital. Como que é esse procedimento? A técnica do transplante capilar já evoluiu muito ao longo das décadas. Então, nós estamos fazendo o transplante capilar em Ubá, no Hospital São Vicente. Você é a única equipe aqui. É, a única equipe de Ubá fazendo o transplante. A única médica que tem uma equipe, né? Você não trabalha sozinha. Então, a sua equipe é a única aqui. Isso, né? Exatamente. Somos a equipe, inclusive, pioneira aqui de Ubá, realizando essa cirurgia, que é uma cirurgia minimamente invasiva. Importantíssimo, gente. Isso é importantíssimo. É uma cirurgia que a gente fala que o paciente reserva o dia. Ele dorme calvo e acorda futuro cabeludo. Por quê? O paciente, antes, no pré-operatório, a gente já vai conversando numa consulta. A gente faz a consulta lá na minha clínica e eu já vou explicando para ele. É uma cirurgia minimamente invasiva, que você vai receber uma sedação e vai receber anestesia. Então, durante o procedimento cirúrgico todo, você não vai sentir dor. Então, é uma anestesia local, anestesia também via oral ou endovenosa, na qual o paciente consegue relaxar, dormir durante o tempo cirúrgico. Eu brinco que eu nunca estou gostando tanto de escutar ronco de homens por aí, porque realmente eles relaxam durante a cirurgia e dorme mesmo, e nem sabe o tempo que está passando ali. E a técnica chama transplante capilar FUE. É uma técnica mais evoluída do que a antiga, que tinha por nome FUT. Na FUT, que é a técnica mais antiga, que eu não realizo, é quando retirava-se da área doadora, que geralmente é a área da nuca. Então, voltando ali na fisiologia da calvície, é a área que não é tão sensível ao hormônio DHT. Por isso que é a última área a ser miniaturizada. Então, aquela área doadora, na FUT, que é uma técnica mais antiga que eu não faço, retirava-se um pedaço da pele junto com os cabelos. E implantava. E implantava na região doadora da frente, onde precisasse.
E a nossa técnica, que é a mais moderna, que é a FUE, a gente retira fio a fio. Não tem ponto, não tem cicatriz linear na nuca. É um procedimento no qual a gente consegue retirar aí de 1.500 a 5.000 ou 6.000 unidades foliculares por cirurgia. Que trabalheira. É um trabalho e tanto, viu? É um trabalho manual maravilhoso. A gente tem os equipamentos de ponta super específicos, as pinças, as lâminas, a equipe toda entrosada, totalmente treinada. Então, a FUE é super benéfica porque não fica cicatriz linear. O paciente fica com um aspecto natural aqui na hairline. A gente implanta as unidades foliculares de acordo com a naturalidade. É só a gente olhar um couro cabeludo normal. Você não vai mudar a aparência do paciente, você vai dar a ele o que está faltando. O que tinha lá antes. Exatamente. E ele foi perdendo ao longo dos anos. Então, é uma cirurgia que não dói. É um pós-operatório muito tranquilo. Eu posso abrir meu celular aqui agora e te mostrar no WhatsApp os 14 pacientes que a gente já fez de abril até agora. Todos me relatam, Sumaia, tô bem, um dia depois do transplante, me mandando foto, porque eu quero ver as fotos deles todos os dias, até terminar as casquinhas. Não tem dor, os pacientes já vão para casa no mesmo dia. Por mais que eu prescreva remédio para dor, eles falam, olha, nem comprei porque eu não estou sentindo nada, já voltei a trabalhar e eu vejo pessoalmente eles na clínica na semana seguinte. Quando o paciente é de fora, a gente operou um paciente de Rondônia, a gente fez o retorno online. E assim, é uma cirurgia muito tranquila, apesar de ser uma cirurgia muito trabalhosa, que requer muita técnica e muito conhecimento científico acerca do couro cabeludo e dos folículos. Vou fazer um resumo aqui como leiga. É a cirurgia dos sonhos, porque eu, como paciente, eu não vou ter trabalho nenhum, praticamente indolor. Eu vou ser sedada, eu não vou sentir dor alguma, vou ter aquilo que eu quero e o trabalho é seu. Isso. E é de você para você mesmo. Então, o risco de rejeição é mínimo. Na medicina, infelizmente, eu não posso falar em 0 nem 100%. Mas, assim, é muito baixo o risco de rejeição, porque é de você para você mesmo. Quando o paciente, às vezes, não tem uma área doadora tão suficiente... Eu ia te perguntar isso agora. Pode ser retirado do corpo. Tem a técnica do body hair, né? Quando tira do pelo corporal. E não ficam as cicatrizes, né? E não ficam as cicatrizes. O cabelo cresce. O cabelo da área doadora cresce. Eu posso, novamente, abrir aqui meu WhatsApp e te mostrar. A gente raspa a área doadora. Então, tem que ser máquina 0. Por exemplo, vou fazer um transplante em mulher. Aqui nas entradas, a mulher perdeu a entrada ou nunca teve. Eu nunca tive. Mulher também gosta de fazer para rebaixamento da testa. Tem muita mulher que tem a testa muito longa. Aí a gente faz o transplante aqui na frente e o couro cabeludo fica maior, né? Com mais cabelo e a testa fica menor. Então, o que a mulher geralmente faz? A gente retira da área doadora bem no centro. A gente faz umas chuquinhas assim, para quando ela soltar o cabelo, a gente raspa, né? E tampa. E na área receptora aqui na frente, a gente não vai raspar o cabelo dela. A gente vai transplantar aqui para frente e vamos esperar ele crescer. Então, assim, quando a gente raspa máquina 0. Na primeira semana seguinte, semana 1, vai estar como se fosse máquina 1. Na semana 2, vai estar como se fosse máquina 2. Então, tá com 3 semanas pós-transplante, o paciente me chega lá na clínica falando, Sumaia, eu posso cortar o cabelo porque tá crescendo muito aqui atrás e na área receptora aqui demora mais a crescer. Já pode ir melhorando aí, cortando e tudo mais. Por quê? A técnica foi feita da forma correta. Eu tenho que retirar o cabelo ali na direção de crescimento dele até o bulbo. Eu preciso implantar desde o bulbo até o fiozinho. Se eu extrair da forma errada, ele não vai vingar aqui na frente. Se eu não fizer a incisão na direção de crescimento do fio correto, porque cada plano do couro cabeludo vai ter um nível diferente, um ângulo diferente de crescimento, né? Se eu não ter esse cuidado, por isso que eu acho que mulher tá no lugar certo ali na cirurgia, né? Porque a gente
É detalhista. É detalhista, preocupa com acerca de vários detalhes, e o transplante capilar é isso, é detalhe atrás de detalhe. E é isso que eu falo com os pacientes. Na hora de você escolher uma equipe, um médico para executar uma cirurgia de transplante capilar para você, você tem que certificar que esse médico vai estar com você lá na sua cirurgia, não vai demandar extração, qualquer nível da técnica para outro profissional, né? Às vezes até que não seja um médico, porque cada detalhe faz parte para o final da cirurgia ser um sucesso. Sim, com certeza. E hoje em dia tem se crescido muito o transplante capilar e tem muitas clínicas fazendo transplante capilar, mas volto a falar, o meu intuito, além de fazer o transplante, é acolher esse paciente, é fazer com que ele entenda qual é a condição dele, por que ele tem que voltar lá na clínica a cada 6 meses, para a gente ver as doses dos remédios que ele está tomando, se está tendo algum efeito colateral, por que é um tratamento a longo prazo. O transplante não é a cura, é só o início. E quanto tempo que o paciente vê a mágica acontecer? Então, o ciclo, antes da gente falar quanto tempo que meu cabelo vai estar pronto. Eu sei que isso é uma pergunta na cabeça A de um gente monte de gente precisa que tá assistindo. entender o ciclo normal do cabelo, que tem a fase de crescimento, a fase anágena, a fase de transição, que é a catágena, e a fase de queda, telógena. Então, todo o cabelo cai para crescer novamente. É normal todos os dias cair 10% de fios de cabelo. O que representa isso, Maia? Cerca de 130 a 150 fios dia, é normal. Então, por isso que quando o paciente faz o transplante, fiz o transplante hoje. 20 a 40 dias depois, todo o cabelo que eu fiz a cirurgia do transplante, na área receptora, ele pode cair, para depois crescer um novo. Então, tem esse tempo de queda pós-cirurgia e depois, cerca de 4 a 6 meses, você já começa a ver a mágica funcionar. Eu tô com 5 pacientes que a gente fez em julho a cirurgia do transplante e já tem 5 meses, né? Então, já tá crescendo o cabelo e o resultado final, a gente fala que é em 12 meses. Mas com 5 meses... já tá cabeludérrimo. Já estão todo. Já tá cabeludérrimo. Isso é muito bom, né? É muito bom. E isso, Maia, é uma coisa assim, me fala, repouso, você já me disse que não existe uma necessidade, né? Repouso não, o paciente sai andando mesmo, não precisa nem de auxílio, já vai embora, andando, caminhando. Na hora de dormir vai ter o cuidado para não encostar essa área receptora. E se o trabalho dele demandar de trabalho de home office apenas, não precisar sair de casa, não se expor tanto ao sol, já dá para voltar em 2 dias ao trabalho, mas caso ele precise se expor ao sol, ir para o escritório, a gente pede para reservar aí umas 2 semanas. Depende de cada paciente, depende de cada organismo. Não tem cortes, né? Tem micropunches que a gente usa. É um instrumento cortante que a gente usa para extrair fio a fio. Só que esse corte, a gente não precisa dar ponto. Né? É minúsculo. É cerca de 1 milímetro. Como se fossem umas bolinhas vermelhas. Exatamente. Pintinhas, exatamente. Né? É como se fosse um ralado de bicicleta ali, que tem que tomar o cuidado. De usar uma água com shampoo neutro, a gente orienta direitinho. De secar com muito cuidado. De no início aplicar bastante água termal nessa área receptora da frente. E à medida que vai avançando os dias, a área receptora a gente já começa a lavar para tirar as casquinhas. Ou seja, é bem tranquilo. O pós-operatório é muito tranquilo. Isso é muito importante. Ainda, né, já visto que a maioria dos pacientes, eu acredito que sejam homens, né? A maioria é homem. E o homem, ele tem um pouco de reserva quando se fala assim, sentir dor, me cortar... repouso, né? Porque normalmente são provedores, né? Então, assim, eu vejo que o homem, a gente até brinca, né? Que se o homem precisasse ganhar neném, a gente tava ferrado, né? Pois é, ninguém ia animar. A população tava muito menor do que é hoje. Mas eu sei que existe toda uma objeção, né? Na hora da pessoa pensar. Então, assim, por isso que eu fico assim, impressionada com a sua responsabilidade, porque quando um homem chega a procurar... É porque tá incomodando mesmo.
Ou então a esposa mandou ele ir. Já Sim. aconteceu muito lá na clínica de chegar. Mas ela mandou ele ir porque ela sabe que incomoda ele. Ah, Né? então é Então, isso. assim, eu acho que é uma coisa, eu vejo, né, que é uma coisa assim que para o homem realmente decidir, vou fazer, é porque o negócio dói, Aham. né? E então eu acho assim bem incrível mesmo. E assim, os pontos de objeções eu achei muito bacana você explicar, né? E é uma cirurgia demorada? É uma cirurgia que requer tempo, atenção, delicadeza, dedicação, porque a gente vai tirar fio por fio. Então, é uma cirurgia que despende aí algumas horas. Varia de 6 a 8, 9 horas de cirurgia. Até o paciente chegar no centro cirúrgico, a gente posicionar, iniciar a anestesia. Ou seja, é um dia por conta do cabelo. É um dia por conta do cabelo. Nada demais. A gente fica horas no salão fazendo luzes. Exatamente. É o tempo que gasta aí para fazer as luzes. A gente vai transplantar 5.000 unidades foliculares. Muito bom saber. E você atende online e presencial, né? Aqui em Ubá. Isso. Nós vamos colocar aqui o endereço também na tela para poder facilitar para as pessoas, colocar a sua rede social. E agora eu quero saber de você, por que é que você resolveu ir para essa área? Sim. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu sabia que eu queria ser médica, só que eu não tinha certeza Você é filha de médico. Qual especialidade eu ia escolher. Então, eu gostava muito de cardiologia, meu pai é cardiologista e eu sempre me via como cardiologista. Mas no 4º ano de faculdade, um pouquinho mais da metade... 8º período. Eu comecei a observar a rotina do meu pai, eu comecei a observar a rotina da minha mãe, que é dermatologista há 40 anos, meu pai há 45 anos, cardiologista. E eu comecei a notar, fiquei interessada no perfil de pacientes que a minha mãe atende. Porque ao mesmo tempo que ela atende o paciente com questões de doença, psoríase, dermatite atópica, hanseníase, sífilis, doenças que geralmente são estigmatizadas, esses pacientes eles ficavam assim imensamente agradecidos a ela, porque a pele é um órgão totalmente exposto. É o maior órgão que nós temos, é o mais exposto, né? É o maior órgão que a gente tem e são questões estigmatizantes que o paciente sofre preconceito, muitas vezes, sempre, né? De forma injusta. Então, eu gostei da dermatologia por conta dessa questão orgânica das doenças. Eu amo dermatologia doenças. Eu adoro tratar psoríase, eu adoro tratar fungo no pé, candidíase. Eu gosto muito da parte clínica de dermatologia. E quando eu estava na especialização, que eu fiz também em Juiz de Fora, na maternidade Terezinha de Jesus, eu fui constatando que o meu cabelo estava ficando muito fino. E eu nunca tinha ouvido falar nisso, de mulher ficando com cabelo fino. Até então, para mim, era novidade. Estava no 1º ano e eu vi que eu tinha calvície. E a dermatologia pega a área capilar, então eu resolvi me especializar em cabelo. Mas uma vez sendo dermatologista, eu peguei para mim que eu queria ter a condição de ajudar o meu paciente como um todo dentro da minha área. Sim. Parte de pele, cabelo e unha, mucosas, lábios, narina, tudo que relaciona com a pele, por mais que tenha camada córnea ou não, por isso que a gente fala em mucosas, eu quero conseguir ajudar quem me procura lá no consultório, onde quer que eu esteja. Então, diante do meu diagnóstico de alopecia androgenética feminina, eu fui me especializando na área capilar. E trouxe para o Ubá a área capilar, dermatologista especialista em cabelo. E com o avançar dos anos, eu formei, tem 9 anos em medicina e já tem 5 anos que eu atuo como dermatologista. E os próprios pacientes começaram a me perguntar quem que eu indicaria para fazer transplante capilar. Aí eu começava a indicar meus colegas de fora. Aí... Uma devida circunstância, eu falei, não, eu tenho que me especializar em transplante capilar, porque eu quero ajudar quem está me procurando aqui em Ubá. Eu não quero que o paciente Precise sair daqui. Precise sair de Ubá para fazer uma cirurgia de transplante capilar. Aí eu corri atrás do curso, da especialização,
Durante a especialização, eu já fui pensando nas pessoas que eu ia chamar para formar a minha equipe aqui em Ubá. E foi assim que, por conta de uma condição minha, de uma questão minha de autoestima, uma dor minha, eu falei, eu quero fazer transplante capilar, eu quero ajudar o meu paciente desde o remédio que ele tem que tomar em casa até uma cirurgia, se ele tem necessidade para fazer ou não. Que bonito. Muito, muito bom isso. E é puramente isso, Adriana. É puramente isso. Ontem, a Beatriz, minha secretária, falou, eu tive que marcar um paciente para agora 6h30. Tá. E foi um dia de laser, estava cansado e tudo, mas aí ela marcou o paciente de 6h30. Ele tinha uma outra questão, ele veio por conta de uma outra questão, que não era calvície, mas na sala de espera a gente já fez o diagnóstico, né? Eu já vi que ele era calvo. Aí eu perguntei se ele usa algum remédio, ele falou que aplica minoxidil. Aí eu pensei, opa, é uma coisa que está incomodando ele, então. Eu não abordo se a pessoa não me relata. Porque eu não sou invasiva a esse ponto. Ainda mais na dermatologia, eu falo que a gente é um compêndio dermatológico, né? Se for pensar, a Adriana, a Sumaia, vai ter várias questões de dermatologia que quer melhorar. Às vezes, uma olheira, uma sobrancelha, uma calvície. Só que se a pessoa não toca no assunto, eu também não toco, porque eu não gosto dessa invasão que às vezes pode incomodar. Que eu tô forçando, que eu tô forçando alguma coisa, que eu tô apontando algum defeito. Mas se ele usa minoxidil é porque ele tem interesse. E a nossa consulta foi até 8h30 da noite. Então, assim, falou em cabelo, a minha vontade é marcar um paciente a cada 4 horas. Quase um tempo aí do transplante, entendeu? Porque não tem como fazer uma consulta rápida na dermatologia, quanto menos uma consulta rápida na tricologia. Que maravilha, gente. Muito bom saber disso, tá? Agora, eu sei também que além da tricologia, que hoje é a menina dos seus olhos, né? E eu acho muito bom, fico muito feliz, porque assim, a gente tem diversos dermatologistas aqui na cidade que não atuam nessa área, né? Que podem estar te indicando. Mas eu sei que você também manda muito bem na parte estética, né? Isso. Em si. Né, na parte estética, que seria aí a toxina botulínica, os preenchedores, os estimuladores de colágeno, os lasers e por aí vai, né? Isso. Outros tipos de tratamento, né? Eu quero que você fale um pouco pra gente também a respeito. Quando você falou em estética, me remeteu também à questão da sobrancelha. Sim. Quando a gente fala em sobrancelha, também é a moldura do rosto. E existe o transplante capilar para sobrancelhas. Então, muitos pacientes, homens e mulheres, me procuram lá na clínica por questão de falhas nas sobrancelhas. Então, as sobrancelhas, ela pode ter uma falha constitucional, a pessoa já nasceu com essa falha e quer melhorar. Defeito de fábrica. Defeito de fábrica. A pessoa, às vezes, por excesso de pinçamento, né? Foi retirando tanto o pelo ali da sobrancelha, que foi afinando e ela se perdeu. E algumas condições, como sífilis, a própria hanseníase, alopecia areata, alopecia frontal fibrosante, porque se conhece na tricologia mais de 30 tipos de alopécia. Então, a sobrancelha também é uma questão para homens e mulheres. Medicamentos, né? Medicamentos pode causar a queda da sobrancelha, né? Que é um eflúvio telógeno, inclusive, na região de sobrancelha. Então, sobrancelha, barba, a gente consegue fazer o transplante capilar. E a pessoa não precisa raspar a sobrancelha. A gente faz a técnica entre fios. Então, a gente retira em alguns pontos do couro cabeludo, que o pelo se assemelha ali ao cabelo, e transplanta para a região de sobrancelha. É um tratamento definitivo, uma vez feito o diagnóstico correto do paciente. Você consegue arquear mais ela ou você usa outros recursos? Consegue alterar a estrutura da sobrancelha quando não existe. E, na verdade, é um conjunto de procedimentos, né? Muitas pacientes fazem o transplante de sobrancelha e, às vezes, quer dar uma arqueada na cauda. Então, a gente pode usar o recurso da toxina botulínica. Sim. Às vezes, o paciente tem uma flacidez de pele. A gente pode associar a blefaroplastia, que eu também executo essa técnica.
Eu fiz o último curso sobre blefaroplastia agora na Santa Que Casa legal. do Rio de Janeiro, lá no Instituto Azulay de Dermatologia. E eles Superior e inferior? superior e inferior. Então, na verdade, é um conjunto que a gente já tem todos os recursos aqui em Ubá. Então, transplante de sobrancelha, totalmente possível de ser feito. Esse transplante de sobrancelha, ele é também parecido com o tempo de repouso? É muito até mais tranquilo, né, do que o capilar, porque o são capilar, menos isso. unidades foliculares. Sim. Então, o transplante de sobrancelha, o paciente também tem alta no mesmo dia, é uma anestesia local, não requer tanto tempo cirúrgico e é uma coisa para sempre, definitiva dele para ele mesmo. Porque muitas pessoas recorrem à rena, à micropigmentação, Sim. Depois alguma arrependem. tatuagem, às vezes não fica do agrado da pessoa, às vezes a longo prazo dá uma pigmentação diferente, não fica tão natural. Então, até mesmo essas pessoas que têm a micropigmentação, que já tem uma tatuagem na sobrancelha, no couro cabeludo, pode ser feito o transplante por cima dessa micropigmentação sem problema. E o transplante de barba também, que pode ser executado. Agora tá no auge, né? A barbinha Tá no cerradinha, auge, né? a barba toda completa. Isso. Então, quem tem falhas na barba, primeiro ponto é fazer um diagnóstico aí, se não é uma alopecia areata, que às vezes com tratamento clínico consegue resolver sem necessidade do transplante. Então, é sobre isso. É indicar o tratamento no tempo e no diagnóstico correto. E a gente teve um paciente em Ubá que a gente fez o couro cabeludo e a barba simultânea. Ele tinha pouca calvície, então ele não ia precisar de muitas unidades foliculares no couro cabeludo. E ele perguntou, tem como fazer a barba no mesmo tempo cirúrgico? Aí eu tenho, no seu caso tem, porque era uma barba, uma faixa estreita e o couro cabeludo não era muito extenso. Aí ele já aproveitou e já resolveu a vida toda ali no mesmo tempo E é definitivo cirúrgico. também a barba. E é definitivo também. Gente, que legal. E falando um pouquinho da parte da estética, né, sobre os procedimentos estéticos, que hoje está super na moda, eu prezo muito pela naturalidade, não gosto nada de artificial. Muitas vezes a gente tem que até dar uma freada aí nos pacientes, Eu imagino. né? Eu alinho muito a expectativa com a realidade. Nenhum procedimento minimamente invasivo de consultório vai ter o efeito igual que uma cirurgia plástica. Então, hoje, eu prefiro muito os bioestimuladores do que os preenchedores, para não ficar preenchendo, mas sim estimular colágeno, melhorar a qualidade da pele e tudo isso associado com um skincare prescrito para domicílio de uma maneira correta. Às vezes, a pessoa não está precisando ali de um tratamento estético, mas está precisando, às vezes, de um cuidado, de um sabonete adequado, de um protetor solar, que às vezes ela nem usa, de uma orientação de um creme à noite. Então, os procedimentos estéticos eu realizo todos também. Toxina botulínica, preenchimentos, fios de PDO, bioestimulador, ultrassom micro e macrofocado, mesoterapia corporal para gordura localizada. Perfeito. Eu tenho preferido os produtos comprado prontos, que não os manipulados, por conta de efeito mesmo. Hoje a gente tem marcas europeias aí, principalmente para gordura localizada, que tem efeitos fantásticos. Do que os manipulados, por exemplo, né? Então, e fora os recursos cirúrgicos. Às vezes, uma blefaroplastia, uma retirada tanto de pele como das herniações das bolsas de gorduras perto da pálpebra, para melhorar a questão da estética da sobrancelha, junto com o arqueamento, as rugas perioculares, o preenchimento de olheira. Então, a gente faz todo esse acompanhamento cirúrgico, de procedimento estético e acompanhamento clínico também. Essa é a dermatologia que eu quero oferecer para os meus pacientes. É a dermatologia completa, é a dermatologia sem tabu, sem exagero e de forma sempre segura. A segurança do paciente é a minha prioridade. E de forma natural. E muito, eu tô ouvindo você falar e tô observando que você está um avatar transformado da sua profissão, né? Para o marketing. Porque, assim, o que seria esse avatar transformado? Você tem a pele que você oferece no consultório, né? Você tem a boca que você pode oferecer para uma pessoa no consultório.
você está com o cabelo impecável, que você pode oferecer. Então, a gente chama isso de avatar transformado, né? Entendi. Que seria a mesma coisa de eu querer vender uma coisa e estar Diferente. fora do padrão daquilo que eu estou falando, né? Uhum. Fica assim como se fosse uma incongruência, né? Eu sou de um jeito, quero vender para você uma coisa que nem eu não estou aplicando em mim. Então, assim, você está aí um avatar transformado mesmo dessa dermatologia completa. Eu quero que você dê uma dica aqui para as pessoas. Agora a gente está no verão, inclusive a gente está em pleno dezembro laranja para dermatologia, né? Para quem não sabe, é um mês de combate ao câncer de pele. Importantíssimo, porque a gente está aí entrando aí no verão agora, dia 21, né? E o que é que não pode faltar na bolsa para a gente poder levar para a praia? O que é que o transplantado não pode deixar para trás? Conta para gente. O dezembro laranja é super importante, é o último mês do ano aí, dezembro, né? Super corrido, mas também é o mês de conscientização aí do tratamento, da prevenção, do diagnóstico precoce do câncer de pele. Hoje, o câncer de pele é o câncer mais comum no Brasil, cerca de 30% das neoplasias malignas. Essa semana a gente está numa correria aí de palestras. Saí agora da Câmara Municipal de Ubá, a gente palestrou, eu palestrei para 75 pessoas, líderes comunitários, líderes de outras cidades que têm como referência Ubá. Então, com certeza, é importante o uso do protetor solar. Na bolsa de praia, não podemos esquecer do protetor solar, porque o câncer de pele é causado na sua 90%, na sua grande maioria, devido à exposição inadequada ao sol. Dermatologista é amigo do sol. Sol é antidepressivo, sol é saúde. Só que você tem que se expor de uma forma correta, para não prejudicar você lá no futuro. Então, o que não pode faltar na bolsa? Um protetor solar. Lembrar que couro cabeludo também é pele. Os calvos aí, ó, atenção. Se você ainda não fez o transplante capilar, lembre-se de proteger o seu couro cabeludo com protetor solar. Hoje tem protetor solar em spray, que você pode borrifar, é fácil de espalhar, mas também é fácil de sair. Então, lembre de reaplicar o protetor solar a cada 3 horas. Protetor térmico para as hastes, para as madeixas aí, para os fios de cabelo, protetor térmico. É importante usar também o protetor solar para os fios de cabelo. Hidratante, até mesmo pele oleosa precisa de hidratação. Então, protetor solar, um hidratante, protetor labial com FPS, pelo menos de 15, 30 para cima. E o protetor do corpo é diferente do protetor do rosto, né? Vale ressaltar. O pH do rosto é diferente do pH da pele do corpo. Então, se você tem uma pele mais oleosa, é preferível você usar um protetor para pele oleosa no rosto. Se você tem a pele com rosácea, se você tem uma pele mais sensível ou fez algum procedimento, use um protetor mais adequado do rosto e diferente para o corpo. E para os pós-transplante capilar aí, para os futuros cabeludos, lembre que após a cirurgia pode ficar um pouquinho de vermelhidão durante uns 3, 4 meses depois da cirurgia do transplante. Então, é indicado usar um boné de aba larga, levar até mesmo quem não fez o transplante, né? Usar boné, usar óculos. O calvo também, né? O calvo também, porque couro cabeludo é pele. Então, o que eu levaria numa bolsa de praia agora no verão? Protetor solar, protetor labial, protetor térmico para os fios de cabelo, um creme para pentear depois que eu saísse do mar, porque a gente sabe que o sol danifica muito os cabelos, a água do mar. E levaria também um pente de madeira com dentes largos, porque a madeira vai causar menos frizz, menos atrito entre um fio e outro, e dentes largos porque vai ser mais fácil a penteabilidade dos fios. A gente sabe que o fio de cabelo, quando ele está molhado, ele está mais sensível, ele está mais facilmente para ser rompido ali com o ato de pentear. Então, o pente com dente largo vai facilitar esse penteamento. Em relação a por exemplo, o cabelo da pessoa de pele negra, o cabelo cacheado, ele é o cabelo mais sensível que existe. E muitas das vezes é o cabelo que mais requer ali o uso de
que a pessoa mais quer fazer penteados, quer fazer uma trança, quer fazer algum processo químico. Então, o cabelo afro, o cabelo cacheado é o cabelo mais sensível. O cabelo do caucasiano, de pele branca, é o cabelo intermediário. E o cabelo oriental, que é aquele cabelo grosso, muito fino, é o cabelo mais resistente. Olha só. Então, muita gente acha que o cabelo afro é o cabelo mais resistente, mas não. Ele é o mais sensível e é o que geralmente mais sofre ali com os alisamentos, com os penteados. Com as progressivas. Com as progressivas. Lembrando que quando você faz um penteado muito justo, faz uma trancinha muito justa, ou às vezes coloca um mega que vai tracionando muito, pode causar até uma alopécia de tração. Então, tem que tomar cuidado com esses tipos de alopécia, porque às vezes são crianças que estão fazendo penteados muito justinhos, essas trancinhas, durante muito tempo. É uma alopécia ali de tração recorrente. E a longo prazo? Que a longo prazo vai pode perdendo o calvície, fio. Né? Pode causar uma alopécia cicatricial, pode perder-se o fio ali. Muito, muito bem lembrado isso. Sumaia, vou te pedir um favor. Olha só, nós temos aí uma cultura do minoxidil, né, na dermatologia. Aí eu quero que você fale pra gente se o minoxidil pode ser usado do jeito que ele é usado, chega, compra e toma, ou chega, compra e passa. O minoxidil numa dose mais alta pode até ter efeito de reduzir a pressão arterial. Porém, a gente usa uma dose muito baixa para cabelos. Por quê? Como efeito colateral, quando era se utilizado lá antigamente pelos cardiologistas, que hoje eles não utilizam mais, observaram que começou a crescer cabelo nesses pacientes que têm pressão alta e estavam tomando minoxidil. Então, nós dermatologistas começamos a estudar e hoje em dia tem vários estudos científicos que comprovam que o minoxidil ele aumenta a fase de crescimento do cabelo, ele engrossa o cabelo. Então, sim, o minoxidil é um dos tratamentos da calvície. Hoje em dia tem o minoxidil de aplicar. Então, a gente geralmente prescreve a forma correta de ser aplicado esse minoxidil. Não é qualquer minoxidil que vai fazer efeito no seu cabelo. Tem que ser orientado por um dermatologista. O minoxidil, ele é uma medicação. Então, dessa forma, ele tem que ser prescrito por um médico dermatologista. Você não pode chegar no balcão da farmácia e pedir um minoxidil. Você vai estar se automedicando. E muitas vezes atrasando o seu diagnóstico correto, que você, às vezes, não procurou o médico primeiro. Então, o minoxidil ajuda, sim, na calvície, mas deve ser prescrito pelo médico. A porcentagem correta, a solução correta que vai ser manipulado ou não e, preferencialmente, sempre orientado pelo médico dermatologista. Nunca se automedicar. É a aplicabilidade também, né? É, o uso correto do minoxidil. O minoxidil ajuda demais. Hoje tem o minoxidil oral, já tem uns 3 anos que a gente já trabalha com o minoxidil oral, que é o comprimido, que facilita muito a vida, por exemplo, de mulheres. Porque mulheres, às vezes, não querem aplicar o minoxidil, que fica um pouco a cosmética do líquido incomodando no couro cabeludo. Então, hoje em dia, a gente prescreve o minoxidil oral, mas minoxidil é um remédio, então precisa de acompanhamento médico. Não se automediquem. Uma coisa muito importante, Dri, que eu falo com os pacientes, que a calvície é como se fosse uma piscina cheia d'água. Então, a gente precisa abrir a torneira dessa piscina para encher, que é o transplante capilar. Em contrapartida, a gente precisa fechar o ralo dessa piscina, que seriam as medicações que o paciente toma em casa. Então, todos os meus pacientes, eles saem da consulta com uma aula sobre calvície, porque ele precisa entender e decidir. Ele vai fazer o transplante, mas aí nós vamos combinar que ele vai continuar cuidando para quando a gente encher essa piscina cheia d'água com o transplante, a gente fechar o ralo dela também. Senão não resolve. Senão não resolve. Outra coisa, assim, eu acredito que seja dúvida aí vamos dizer assim, da ala masculina de todos os times. Os medicamentos para calvície, eles causam impotência ou só finasterida? Porque existe toda uma questão, né? Existe toda uma questão, falando da finasterida, da dutasterida, que são medicações antiandrogênicas. A finasterida e dutasterida, sim, são tratamentos da calvície.
porque ela vai atuar ali na conversão da testosterona para o DHT. Essa dihidrotestosterona que causa afinamento do cabelo, a gente precisa diminuir ela. Então, por isso que a gente prescreve dutasterida ou finasterida para retardar a progressão da calvície. Sim. É o padrão ouro de tratamento da calvície. Minoxidil e o antiandrogênico. Em alguns pacientes, cerca de 1 a 0,8%. Em alguns pacientes, pode ter o efeito colateral de diminuição da libido, diminuição do apetite sexual, diminuição do volume ejaculatório. Porém, se acontecer com esses pacientes, que geralmente são homens mais velhos, acima de 50 anos, às vezes já tem alguma outra comorbidade, a gente interrompe o uso do remédio. Na semana que vem, eles estão normais, como se nada tivesse acontecido. Então, existem vários efeitos colaterais de qualquer medicação que a gente tome. Posso tomar uma dipirona uma vez na minha vida. Vai ter vários efeitos colaterais. Com certeza. Então, por isso que é muito importante você sentar com o seu médico dermatologista e alinhar a expectativa com a realidade. Qual arsenal terapêutico que eu tenho para essa condição? Quais são os efeitos desejáveis e indesejáveis? Eu vou querer arcar com essa consequência? O que eu sempre falo com todo paciente que nunca tratou e quer cuidar da calvície. Vamos tentar de tudo. A não ser que você não esteja disposto, né? E nem com a indicação correta. Vamos tentar de tudo. Se precisar retirar algum medicamento, a gente retira e você melhora os efeitos colaterais. Ou seja, não é uma regra. Exatamente. Medicina não é ciência exata e nunca vai ser. Tudo depende do perfil de cada paciente, do momento de vida que ele está e quais são as indicações e contraindicações de cada remédio. Só assim vocês vão saber como é que o organismo vai reagir. Exatamente. Não é isso? Agora, calvície. A gente ouve também falar assim, você vai ficar careca igual seu pai, seu avô era calvo. Ela é realmente hereditária? Isso é uma obrigação de ser, de continuar? Não é uma obrigação de continuar, mas sim, a calvície é hereditária. O nome técnico é alopécia. Alopécia é perda de cabelo. Alopécia não é diagnóstico de nada. Alopécia é igual tosse. Qual que é a origem dessa tosse? É respiratório superior, médio, é pulmão, é alguma infecção na minha garganta. Então, a alopécia é igual a sintoma. Eu preciso saber o sobrenome dela. E da calvície é alopécia androgenética. Então, tem a hereditariedade. Tem a hereditariedade parte materna, parte paterna, pode pular a geração, você pode não lembrar ninguém da sua família e você ser o primeiro, ou às vezes teve um tataravô que você nem se lembre. Mas sim, a calvície é hereditária, mas não é uma obrigatoriedade de ter em todas as gerações. Mas se você tem um parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão calvo, a chance de você ser calvo ou calva é grande. Então, busque ajuda enquanto é tempo. Tempo é cabelo. Quanto antes o diagnóstico, melhores são os tratamentos e os resultados. Calvície feminina, a gente tem 3 graus. Tem mulher que tem muita calvície, principalmente em árvore de Natal, que é essa região aqui do couro cabeludo, hairline, scalp médio e vértex, né, que é a coroa. Então, a calvície feminina são 3 graus. Uma mulher calva grau 1 vai ter muito mais resposta terapêutica do que uma mulher grau 3. Tempo é cabelo. Então é isso. Olha, não tem como a gente conversar com a doutora Sumaia Jacó, a menos que a gente fique aqui o dia inteiro para poder saber tudo que a gente quer. Então a gente está combinando com ela aqui outras vindas, tá? Para você saber um pouco mais a respeito desse mundo fantástico que é a dermatologia, beleza, estética, mas também a dermatologia como ciência e a tricologia. Muito obrigada pela sua presença. A casa está aberta, de portas abertas para você. Todas as vezes que você puder e quiser, a gente está aqui. Eu que agradeço o convite. Com certeza voltarei. Estou me sentindo em casa aqui. E eu acho que 2023 foi um ano revolucionário para o bar. E para mim, para minha vida, nós, desde abril, trabalhando dia e noite, Incansavelmente, né? incansavelmente sobre transplante capilar.
Eu acordo pensando nos meus pacientes e durmo pensando neles. E se Deus quiser, faremos muitos mais cabeludos por aqui. E qualquer dúvida, por favor, me mandem no meu Instagram, quem ainda não me segue, doutora Sumaia Jacó. Tem o site também, doutorasumaiajacó.com.br. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a nós.